Fala, Vitor. É o que há dentro dos conteúdos, né? Eu, como professor, eu acredito que é muito mais complexo a parte ali de análise combinatória e probabilidade do que circunferência trigonométrica, mas eu entendo, eu compreendo total, né, a dificuldade de estudo dentro da circunferência trigonométrica. Eu vou tentar fazer um vídeo, eu vou tentar resumir a circunferência trigonométrica ali em uns 20, 25, 30 minutos no máximo, tentando mostrar todos os seus pontos de uma forma mais simples possível, tá? Peço que não desista. Se eu contar para vocês que meu computador tá com a tela quebrada, velho, tá trincando uns pedaços, acho, da tela, tá vazando ali, que tá tenso aqui. Bem na ponta aqui, tá. Vixe, Não passa vai uma dar bom. fita, sei lá. Não, é a tela. Tá com umas manchas pretas, assim, já que não tem mais luz. Tenso. Não vai dar certo. Ah, se for na mesma pegada de celular, né? Porque meu celular estragou a Não, mas, placa dele esses dias. Eu tive que trocar tudo. não, mas não é a mesma coisa. Não, deve ser algum problema interior do teu computador, não deve ser na tela. Eu acho mais tenso. Não, cara, é a tela. Quebrou uns pedacinhos da tela, assim, tipo. Começou a falhar os pixels, manja? Ah, tá, tô ligado. Beleza, galera. A gente tá Professor, indo. às vezes é água também que pode entrar. Já aconteceu isso no celular, né? Mas, tipo, Ah, vapor, assim, qualquer coisa que entra, fica uns pontos de luz, assim, na tela. é. Não, mas eu vou contar para vocês o que eu acho, tá? Eu acho que o Pixel queimou mesmo, por quê? Porque um dia eu peguei o Raul pulando em cima do meu computador. Não sei se isso explicaria alguma coisa. Caraca, pulando. Uhum. Faz parte, né, gente? Ai, Dá para meu Deus. usar, faz parte, faz parte. Galera, a gente está em 29. Vamos fazer a introdução, vamos começar a conversar. E aí a gente volta, qualquer coisa, depois a gente conversa mais um pouco ó, fora do assunto. Todo mundo assistiu a aula de sexta-feira lá, né? A 121, né? A 122 eu já tinha assistido. Eu só não lembro, galera, até onde a gente foi dentro de matrizes da aula Zoom. Vocês podem me recordar o que eu fiz na sexta-feira, só para lembrar de onde eu tenho que voltar? A gente estava falando de operações ou a gente só falou de tipos de matrizes? Você falou que ia explicar a operação com matrizes. Tá, eu ia começar operações com matrizes, né? Beleza. Deixa eu. Eu tenho que pegar a caixa e colocar agora que eu lembrei. Para ficar mais alto o computador. Pegar o canetão. Eu não falei nada de operações com matrizes? Galera, vocês estão me ouvindo? Só no Né? e-class. Na aula, você Não, no falou Eu Eclipse. que lembro, na pelo aula que eu Pode lembro falar. da, pelo que eu lembro da aula Zoom, você não falou nada de operações, não. Você falou só dos tipos que tinha. Os tipos, né? Isso. Beleza. Show. Mais pra cá. Carregador para não cair. Vou dar um zoom aqui nesse tela, senão não enxerga o que eu estou mostrando para vocês. Vou apagar isso aqui, que isso aqui não é a matéria de vocês. Alguma dúvida quanto a tipos de matriz? Não. 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 Joia. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre operações com matrizes. Vou pegar a caneta. Aqui.
Galera, operações com matrizes, a gente segue lá. Todo mundo já assistiu a aula de Eclipse, tá? Então, como eu vou falar sobre esse assunto e você já sabe como é que ele funciona, você pode participar da aula tranquilamente, tá? Quando eu fizer alguma pergunta e tudo mais. A primeira operação que a gente trabalha com matrizes é a ideia de adição e subtração. Você tem apenas duas observações a serem feitas para adição e subtração, tá? A primeira informação que a gente tem que pegar é quando eu posso fazer adição e subtração com matrizes. Tem lá uma observaçãozinha para isso. E a segunda é como a gente faz, tá? Eu vou anotar essas duas observações porque eu acho extremamente importante a gente entender isso. Quando que eu posso fazer adição de duas matrizes? Alguém me fala aí. Quando elas tiverem as mesmas dimensões. E Boa. é isso só, né? Matrizes com mesma dimensão, vamos por assim. Exatamente como você falou. Ou seja, se eu tenho uma matriz 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas, eu só posso fazer adição e subtração com uma outra matriz com 3 linhas e 2 colunas. Elas têm que ter exatamente a mesma dimensão, a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Às vezes, né, eu já vi gente pensando assim, professor, mas olha aqui, se eu tiver uma matriz quadrada de ordem 2 e uma outra matriz de ordem 3, eu posso somar? Não. Por mais que elas sejam do mesmo tipo de matriz, ou seja, matriz quadrada, eu não posso juntar, eu não posso realizar adição e subtração com essas duas matrizes. Elas têm que ter mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas. Elas não são necessariamente quadradas, mas elas têm que ser exatamente do mesmo tamanho. Isso fica claro para vocês? Sim. Sim. E qual seria a segunda observação? Qual é a regra para a gente fazer adição e subtração com duas matrizes? Somar o primeiro com o segundo, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Isso. Sim. A gente vai chamar assim, ó, elementos. Vou chamar de elementos correspondentes. Correspondentes. O que são elementos correspondentes? Exatamente isso aí que você falou, né? Elementos que ocupam a mesma posição. É um elemento da primeira matriz, primeira linha, primeira coluna. Eu vou operar, eu vou fazer a adição e subtração com a outra matriz no elemento da primeira linha, primeira coluna. Ah, professor, e esse elemento da segunda linha e terceira coluna? Eu preciso operar com o outro elemento da segunda linha e terceira coluna. Então, a gente fala em elementos correspondentes, que nada mais são do que elementos que ocupam a mesma posição nas matrizes. A hora que eu entendo isso, galera, se eu estou trabalhando com adição, eu pego o elemento da primeira matriz, pego o elemento da segunda matriz e faço adição entre eles. Se eu estou trabalhando com a subtração, eu pego o elemento da primeira matriz, pego o elemento da segunda matriz e eu faço o da primeira menos o da segunda. Eu preciso fazer, né, a operação de acordo com o que está escrito ali. Então, se for uma soma, uma adição, primeiro mais o segundo. Se for uma subtração, do primeiro menos o segundo. Lembrando que na adição tanto faz a ordem, porém na subtração, né, eu não posso errar a ordem, porque é diferente eu falar 5 menos 3 e 3 menos 5. Tá? Eu pergunto se é fácil fazer adição e subtração, porque eu vou pôr alguns exemplos para vocês aqui, que eu quero que vocês façam. Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso apagar? Pode apagar, pode apagar. Pode apagar. Então vamos lá. Vamos colocar exercício para vocês. Vai lá. Lucas, conseguiu o caderno, Lucas? Agora consegui, né? Lógico. Opa, aí sim. Então vamos lá. Né? Eu vou pôr aqui, vou pôr 3 matrizes para a gente pensar. Primeira matriz. São 6 elementos que eu quero, tá? Todo mundo enxerga essa cor aqui?
Tá de boa? Vá? Tá de boa. Mais ou menos. Vamos ver, a hora que eu colocar o número. É, vocês tá meio me digam. apagado. Tá, eu quero 6 números. Então, vão me falando números aí. 4, 7. 5. Vou por menos 5, tá? Tá. Mais. 9. Mais. 14. 0. Hã? 14, 0. Ah, 0. Vou colocar o 0 aqui. Eu coloquei menos 10 e 0, tá? Essa é a nossa primeira matriz. Segunda matriz. Eu quero mais 6 números. 8. 14. Alguém falou 1? Aham. Mais. 4. Posso por menos 4? Aham. E 6? Próximo. 6. Vou pegar mais uma matriz. Presta atenção, hein? Presta atenção na matriz que eu vou pôr aqui. 6 números. 20. Não sei se foi muito grande. Tá. Não. Tá bom. É 13. 16. Pus menos 13. Aff. Ah, Menos 2. Menos 2. Ok. Mais 3. 5. 5. Menos 7. Menos E 7. 0. E 0. Perfeito. Obrigado. Eu vou dar agora um tempo para vocês. Vocês têm que resolver alguns exercícios que eu vou pôr aqui. Tá? O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam A mais B. B menos A. A mais essa matriz aqui. E essa menos essa. 4 operações para vocês fazerem. Eu vou dar aí, dá para fazer em 2 minutos de boa, né? Porque é extremamente simples. Quem for acabando vai me avisando, por favor. Quem acabar, fala. Posso pôr mais um? mas o quê? Sim. Mais uma conta para vocês fazerem? Oh, meu Deus. Coloca? O que eu posso fazer, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, galera. Não fica com a dúvida esperando, não. Professor, você pode passar a fórmula que eu tô me batendo aqui para achar ela. Qual fórmula? Para fazer as. Transposta? Não esqueci o nome. É. Para fazer a transposta? Aham. Tá. Vamos lá, vou ajudar então. Vou fazer uma transposta. Repara que depois você vai ter que fazer a A transposta de volta, tá? Vou fazer a C transposta. Pode ser? O que é Aham. a transposta de uma matriz?
Matriz transposta nada mais é do que eu transformar linha em coluna. Então, a hora que eu venho na primeira linha, eu tenho 20 e o 5. Esses dois elementos, eles vão formar na minha transposta a coluna ao invés da linha. Então, eu teria aqui o 20 e o 5. A segunda linha, menos 13 e menos 7, eu venho, vai virar minha segunda coluna, menos 13 e menos 7. Terceira linha, menos 2 e 0, vai virar minha terceira coluna, menos 2 e 0. Tá aí. Beleza? Transposta? Aham. Beleza. Me avisem quando acabar. Como é que estão? Pra mim falta só a última. Oi? Pra mim falta só a última. Tá. Pronto, Oi? Pronto? pronto. Mais alguém? Sim. Eu ainda não terminei. Calma aí. Ah, vou dar mais um tempinho aí. Mais 1 minuto, tá? Mais 1 minuto aí, quem não acabou, faz junto com a gente. Não tem problema não. Já vou aproveitar, pessoal, a turma 121. A sexta-feira vocês têm aula, né? Vocês têm 2 aulas comigo na sexta. Essa sexta vai estar bem tranquila, eu vou deixar as aulas 1 para vocês assistirem, caso tenham alguma dúvida. E a outra aula só de exercícios. Tá? Então não se desespere. É praticamente uma continuação do descanso de vocês. Hein? Aí na semana que vem a gente vai pegar pesado de volta. Com novas operações. 10 segundos. Vamos lá, galera. Vem comigo aqui, ó. Se eu vou fazer a matriz A mais B, e a matriz A é uma matriz 2 linhas, 3 colunas, né? 2 por 3, e a matriz B também é 2 por 3, não tem problema nenhum. Então, a gente consegue resolver tranquilamente. Qual é o jeito? Você vai pegar lá o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Nossa, o verde não aparece nada para vocês, vou até parar de usar. E eu vou relacionar eles, né? Eu vou fazer a adição deles. Então, para eu fazer a adição, fala para mim, 4 mais menos 3, 4 mais menos 3, mais com menos dá menos, 4 menos 3, 1. Próximo elemento, a gente tem aqui, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna.
7 mais 8, 15. 15. Próximo, agora eu tenho menos 5 e o 14. Menos 5 mais 14 dá quanto? 9. 9? 9. Agora eu vou na segunda linha, primeira coluna. Eu tenho 9 e tenho 1. 9 mais 1? 10. 10. Agora eu tenho segunda linha, segunda coluna. Menos 10 e menos 4. Menos 10 mais menos 4 dá quanto? Menos 14, né? A conta que eu estou perguntando para vocês é menos 10 mais menos 4. Mais com menos? Menos. 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 Então é menos 10 menos 4. Que vai dar? Menos 14. Perfeito. E o último, você vai na segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Eu tenho o 0 e o 6. 0 mais 6? 6. 6. E daí a matriz que você obteve na adição. Característica principal que a gente se mantém, né? A minha matriz A era uma matriz 2 por 3. Ixi, está travando aqui a minha imagem. A minha matriz A era... Galera, está travando para vocês também, não? Deu uma travadinha, mas agora voltou. Ó, nossa, travou muito ali para mim. Essa matriz A era uma matriz 2 por 3. A matriz B também era 2 por 3. A matriz dessa soma, o resultado dessa soma aqui, dessa adição, também será uma matriz 2 por 3. Ela mantém, né, as medidas ou as dimensões das duas matrizes. Para eu fazer B menos A, agora eu tenho que pegar os elementos do B menos os elementos do A. Então, presta atenção, né? Primeiro elemento ali do B é menos 3. Primeiro elemento do A é 4. Eu faço menos 3, menos 4. Quanto que está menos 3, menos 4? Menos 7? Menos 7, perfeito. Venho aqui no B, primeira linha, segunda coluna é o 8. Na primeira linha, segunda coluna aqui é o 7. 8 menos 7? Menos 1? Não. Dá. 8 menos 7. 8 é não, positivo. 1. 1. Tá? Tinha falado menos 1, né? É. Dá um positivo. Tá bom? Sim. Primeira linha, terceira coluna, 14 e menos 5. Então eu vou pegar do B menos o do A. 14 menos menos 5. Quando eu faço menos menos 5, menos com menos dá? Mais. Então a conta que a gente tem aqui é 14 mais 5. 14 mais 5? 19. Venho para a segunda linha, primeira coluna. Eu tenho 1 e aqui eu tenho 9. 1 menos 9. 1 menos 9? Menos 8. Hã? Menos 8. Menos 8. Nossa, hoje está bem ruim, cara, o sinal. Tá bem travado vocês hoje para mim. Sei lá. Vamos lá. Segunda linha, segunda coluna. Menos 4, menos menos 10. Menos 4, menos menos 10. Menos menos 10, menos com menos dá mais. Eu faço a conta menos 4 mais 10. Menos 4 mais 10 vai dar? Menos 6. Não. Ó, a conta que eu tenho que fazer é essa aqui, ó. Dá 6. Menos 4 mais 10. Eu vou dar uma dica. Quando eu tenho essa questão de soma, adição, números positivos e negativos, eu posso fazer o positivo menos o negativo, então 10 menos 4, eu vou obter o mesmo resultado. Ou eu posso pensar que menos 4 mais 10 vai pelo menos pensar no sinal do maior. Qual é maior, o 10 ou o 4? O 10. Então é positivo, tá? Então menos 4 mais 10 vai dar 6 positivo. E por último, eu tenho segunda linha e terceira coluna, 6 e 0. 6 menos 0 vai dar? 6.
Repare que as matrizes são bem diferentes, tá? Se eu fizesse A menos B, daria diferente também, tá, pessoal? Daria os sinais trocados aí, salvo engano da minha parte. Daria 7 menos 1, menos 19, 8, menos 6, menos 6. Se eu fizesse A menos B, só trocaria o sinal ali, tá bom? Dúvidas quanto a isso? Não. Não. Vamos fazer A mais a transposta de C. Eu já dei a dica aqui, né? Já montei a transposta de C. Repara que a matriz C ela não tem as dimensões da matriz A. Eu não poderia fazer A mais C, porque A tem 2 linhas, 3 colunas. C tem 3 linhas, 2 colunas, é o contrário. Porém, quando eu faço a transposta de C tem as mesmas dimensões que a A, e aí eu consigo fazer essa conta. Então, vamos lá. Adição, fazer de uma forma bem rapidinha, tá? 4 mais 20 dá quanto? 24. 7 mais menos 13 é a mesma coisa que 7 menos 13, vai dar? Seis. 7 menos 13? 6. Menos 6. Menos 6. Ah, claro. Lembra que 13 é maior, o sinal do 13 fica, tá? Menos 5 mais menos 2 é a mesma coisa que menos 5 menos 2 vai dar? Menos 7. Menos 7, boa. Segunda linha, primeira coluna. 9 com 5? 14. 14. Menos 10 mais menos 7? Menos 17. Menos 17. E o último, 0 mais 0? 0. 0. Você obteve aí, né, a adição da matriz A com a transposta de C. Agora ele quer que você faça a transposta de C menos a B. Transposta de C menos a B, você vai pegar esses elementos menos aqueles lá. 20 menos menos 3. 23. 23. Menos 13 menos 8. Menos 21. Menos 21. Bom. Menos 2 menos 14. Menos 16. Menos 16. Segunda linha. 5 menos 1. 4. 4. Menos 7 menos menos 4. Menos 3. Menos 3. E o último, 0 menos 6. Menos 6. Uhul. Aí. A matriz, né? Transposta de C menos a B. Para fazer essa última transposta de A mais C, eu vou apagar a B, que a gente não vai mais usar, para pôr aqui desse lado. Pode ser? Vou pôr aqui. A transposta de A mais C. A transposta de A, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Todo mundo concorda? Aham. Sim. Como é que eu sei disso? Porque eu inverto a linha por coluna. Eu vou apagar as transpostas de C, porque a gente não vai mais usar, e eu vou pôr aqui a transposta de A. Vocês vão me ajudar a montar aqui rapidinho, tá? Quem é a transposta de A? Fala para mim. Quem é a transposta de A? 4, 9, 7 menos 10, menos 4 5, e 0. 9, 7 7 menos 10, menos 5 e 0. Transformei linha em coluna e coluna em linha, né? Então, a primeira coluna era 4 e 9, a primeira linha ficou 4 e 9. A segunda coluna era 7 menos 10, a segunda linha ficou 7 menos 10. Terceira coluna era menos 5 e 0, a terceira linha ficou menos 5 e 0. Eu poderia ter feito também 4, 7 menos 5 vira coluna, olha só, e a segunda linha vira a segunda coluna, tá? Então, se eu vou fazer a transposta de A mais C, eu só preciso fazer a soma desses aqui, né? Os dois já estão aqui. Elemento por elemento, 4 mais 20, 24. 9 mais 5, 14. 7 mais menos 13, Menos 6. menos 6. Menos 10 mais menos 7,
Menos Menos 17. Menos 5 mais 2. Menos Menos 7. 0 mais 0. 0. O que eu quero de vocês nesse momento aqui, né? O que eu quero que vocês percebam nesse momentinho aqui? Eu quero que você olhe essa matriz aqui. E eu quero que você olhe essa matriz aqui. Elas se parecem, sim ou não? sim. As dimensões não são as mesmas, né? Nessa aqui eu tenho 3 linhas, 2 colunas. Nessa aqui eu tenho 2 linhas, 3 colunas. Mas o que a gente pode falar dessas duas aqui? Elas são transpostas. Elas são as transpostas. Essa aqui é transposta dessa, ou essa é transposta dessa aqui. Tá? Porque o que mudou? Repara que a gente usou as mesmas matrizes, né? Foi a matriz A e a matriz C, ó. Só que uma delas a gente usou a transposta da C e a outra a gente usou a transposta da A. Por isso que a gente chegou nos mesmos valores, só que na dimensão diferente. Beleza? Dúvidas? Não. Dúvidas? Não? Professor, na verdade eu tenho uma. Pode falar. Se derem para você sem ser, tipo, ser transposta, você tem algum jeito de resolver? Como assim? Por exemplo, falando A Tipo mais assim, C, só A mais C. não tem como. Porque a regra principal da adição e da subtração é que elas têm que ter as mesmas dimensões. Ah, mas professor, ó, eu tenho 6 elementos e 6 elementos. Não tem. Aqui eu tenho 2 linhas e 3 colunas, aqui 3 linhas e 2 colunas. Não tem as mesmas dimensões, tá? Então, para eu ter adição e subtração, para eu ter um resultado da soma, né, ou dessa subtração, eu preciso que elas tenham elementos correspondentes. Então, se eu não tenho elementos correspondentes, que é o caso aqui, por exemplo, se eu pegar o elemento da terceira linha e primeira coluna dessa aqui, eu não tenho como relacionar com essa. Da mesma forma, se eu pegar da primeira linha e terceira coluna, eu não tenho como relacionar com essa. Então, eu preciso dessa informação. Olha, se eu quiser fazer alguma coisa com essas duas matrizes, eu preciso pensar na transposta. E ele vai te falar isso, tá? Você não tem que... Ah, professor, mas se ele falar A mais C, eu não posso já usar a transposta? Não. Não posso. Tá bom? Sim, obrigada. Tá? Entenda que, porque senão imagine se, mas a regra diz que eu tenho que usar a transposta. Qual que você usaria a transposta? Porque se eu usar o C, vai dar uma matriz 2×3. Se eu usar o A, vai dar uma matriz 3×2. Então, isso me dificulta. Qual que eu teria que usar? São matrizes diferentes. Tá bom? Posso pagar? Sim? Pode. Sugestão, galera, a partir, né, de agora, assim, dê uma treinada em operações com matrizes. Lógico, eu, como professor, eu olho assim e falo assim, nossa, é bem simples, né, adição e subtração. Mas treine, porque tem que guardar na cabeça de vocês aí até essas coisas mais simples, porque daqui a pouco a gente vai começar a dificultar um pouco. Né? Vocês já viram aí a multiplicação. Ela já é um pouco mais complexa do que a adição e subtração. Então, se eu não souber bem o básico, eu posso ter um probleminha ali na hora de ver o conteúdo mais pesado, tá? A segunda operação que a gente tem com matrizes, a gente coloca lá, multiplicação de um número, vou colocar número real assim, tá? Por uma matriz. E aí? Qual era a regra? Só tem uma regra só. Essa aí, se na adição e na subtração tinha 2 regras, tinha que cuidar do tamanho e tinha que ver elementos correspondentes. Essa aqui a gente só tem uma regrinha. Qual é a regrinha da multiplicação de um número real por uma matriz? Multiplica linha por coluna. Coluna por linha.
multiplicação de O números. número de colunas tem que ser igual ao número de linhas, é isso? Não, isso é Ao multiplicação de matriz. contrário? Não é multiplicação de matriz que tem que estar trabalhando. Eu estou falando de multiplicação do número real por uma matriz. Ah, chuveirinho, que eu não sei o nome, sem ser chuveirinho. Distributiva? É isso. Pô, eu gostei. Distributiva. Tá? Qual é a ideia da distributiva? Você vai pegar aquele número real e vai multiplicar por todos os elementos da sua matriz. Você vai fazer a distributiva do produto, né? Basicamente, se eu fosse dar um exemplo para vocês, vamos colocar um exemplo aqui. Se eu falo para vocês assim, ó, matriz A, qual medida que vocês querem? Qual dimensão que vocês querem da matriz? Fala aí, quantas linhas, quantas colunas? 3 linhas e 2 colunas para manter o 3 linhas, 2 padrão, colunas? assim, mais ou menos. Fechou? 3 linhas, 2 colunas são 6 elementos. Me dá os 6 elementos aí, por favor. 8. 8. Menos 4. Menos 4. 15. 11. 15 e menos 11. Vou colocar. Mais 2. Por 0. Mais 1. 20. 20. Essa é a nossa matriz A, ok? O que eu vou querer de vocês? Mesma coisa que a gente fez agora há pouco, eu vou dar algumas operações para vocês resolverem. Tá? Primeira operação que eu quero que vocês resolvam vai ser 3 vezes a matriz A. O que vai dar isso aqui? Próximo, eu quero que vocês façam 1/2 vezes A. E, por último, são 3 que eu vou colocar para vocês. Vamos colocar menos. Vamos colocar menos. Calma, diferente aí. Menos. Vou colocar menos 7/10. Nada a ver vezes A. Vou dar um tempinho para vocês resolverem, rapidinho. Tá? São 3 continhas para vocês fazerem. Onde eu estou multiplicando um número real, vezes a matriz A. A matriz A está aqui. Né? Seguindo uma linha de raciocínio, se eu só for fazer a distributiva, galera, a matriz A é uma matriz 3/2. Independente do número que eu multiplicar ela continuará sendo uma matriz 3/2. Tá? Professor, Oi, pode falar? eu posso transformar as divisões, não, Nossa, é difícil de lembrar o nome das coisas. Em número normal, tipo 0,5? Número decimal? Pode. Pode. Eu vou te falar que eu não gosto muito, tá? Eu gosto mais de trabalhar em fração. Mas você tem liberdade total de trabalhar como você quiser. Por quê? Porque 1/2 é uma fração que representa o decimal 0,5. Eles têm o mesmo valor, então pode. Mas no vestibular vai ter sempre impressão, né? Não, não necessariamente, não necessariamente. Depende do tipo de exercício, depende de qual vestibular, né? Se a gente pegar, por exemplo, tem um concurso, você já ouviu falar em EPICAR? Travou. EPICAR, Colégio Naval. Tanto EPICAR quanto o Colégio Naval. Já sim. Eles gostam muito dessa questão de colocar em decimal, parte em fração. Eles misturam bastante, tá? Então depende muito de qual vestibular você está trabalhando. Mas, a Laura, né? Laura, se eu pudesse te dar uma dica assim, por que eu gosto de fração, tá? E por isso eu gravei um vídeo lá no meu canal, lá eu coloquei um videozinho só sobre fração, um videozinho curto lá, dá acho que 8 minutos, falando sobre fração e operação com fração, né? Porque dentro de fração eu não preciso trabalhar com aproximação. Por exemplo, se eu trabalho com a fração 1/3, eu sei quem é meu numerador, quem é meu denominador. Se eu vou transformar 1/3 em decimal,
ele vai virar uma dízima periódica, né? E aí, a hora que eu for operar com dízima periódica, isso me dá um trabalho. Porque como é que eu vou fazer 0,3333333333333 vezes 4? Isso me dá um problema. Tá bom? Entendi. Mas Eu acho. não tem problema nenhum. Eu gosto de fração por causa desses detalhes. Eu já vi professor de matemática falando, gente boa, falando assim, gente, com decimal é mais... Não acho, mas cada um tem sua opinião. Se você gosta muito de decimal, não tem problema nenhum, pode usar o decimal. Eu terminei. Já? Então vamos lá. 3 vezes A, eu simplesmente distribuo 3 vezes cada um dos elementos da minha matriz, então vai ficar lá. Quem é a primeira linha, a primeira coluna? 24. 24. Próximo? Menos 12. Menos 12. Boa. Próximo? 45. 45. Próximo? Menos 33. Menos 33. Próximo? 0. 0, porque 3 vezes 0 dá 0. Próximo? 60. 60. Algumas vezes a gente pensa assim, tipo, nossa, professor, olha que número grande. Cara, matriz não tem problema, até ter números grandes, tá aí, ó. Construindo e acabou, não tem muito o que fazer. Próximo, 1/2 vezes A. Deixa eu já fazer uma outra observação sobre esse 1/2. O que significa eu multiplicar por 1/2? Em uma outra linguagem matemática, se eu fosse fazer uma multiplicação por 1/2, quer dizer a mesma coisa que multiplicar por 0,5, mas também tem uma outra representação. Qual é essa? Dividir por 2. Dividir por 2. Dividir por 2. Eu multiplicar por 1/2 é a mesma coisa que eu dividir por 2. É a mesma coisa. Então, eu posso, na verdade, só fazer a divisão por 2 de cada elemento. Por exemplo, 8 dividido por 2. 4. Menos 4 divididos por 2. Menos 2. Menos 2. Isso fica claro para todo mundo? Sim. Tá? Sim. Então vamos lá. 15 divididos por 2. Ih, professor, deu ruim. 15 divididos por 2 não é. Né? 15 não é um número par, então eu não consigo fazer a divisão exata. Não tem um valor exato. Mas eu posso escrever isso de duas formas. Ou em forma de fração, que seria 15 divididos por 2. ou em decimal. 7,5. 7,5. Tá? Teria o mesmo resultado. Eu vou deixar em fração esse aqui. E daí, para deixar mais legal, eu vou deixar o próximo em decimal. Como eu falei para a Laura, né? A gente tem vestibular que gosta de pôr uma parte de fração, uma parte decimal. Então, a gente também pode pôr aqui. Menos 11 divididos por 2, dá quanto? Menos 11 sobre 2. Menos 5,5. Menos 11 sobre 2 ou menos 5,5. É a mesma coisa. 0 divididos por 2? 0. 0. E 20 divididos por 2? 10. 10. Dúvidas até aqui? Não. Beleza. Não tendo dúvidas, menos 7 décimos vezes A. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Menos 7 décimos vezes A. Primeira coisa, eu tenho um sinal negativo aqui. Se eu tenho um sinal negativo no meu produto, quer dizer que eu vou usar a regra de sinal, sim ou não? Sim. Então, galera, a hora que eu for resolver, eu vou fazer menos com mais, menos com menos, menos com mais, para pensar no sinal. Segundo detalhe, eu multiplicar por 7 décimos é a mesma coisa que eu multiplicar por 7 e dividir por 10, sim ou não? Sim. Sim. Eu multiplicar por 7 décimos é a mesma coisa que multiplicar por 7 e dividir por 10. Acontece que dividir por 10 é massa, é fácil, é de boa. O que significa eu dividir por 10? É mexer na vírgula. Então eu vou dar uma dica para vocês assim, quando eu tiver uma fração dessa, né? Multiplica primeiro por 7 e depois só mexer na vírgula. Como assim? Olha só. Regra de sinal primeiro, menos com mais, menos. 7 vezes 8 dá quanto? 56.
7 vezes 8 dá 56. Se eu vou dividir por 10, ao invés de 56, vou pôr 5,6. Isso fica claro para vocês? Sim ou não? Sim. Sim. Se eu quisesse escrever em forma de fração, não teria problema nenhum. Ia ficar 56 sobre 10, dá para simplificar, né? Dá para simplificar, por exemplo, por 2, que daria 28 sobre 5. 28 Menos sobre 28. 5. Menos 28 sobre 5. Menos 28 sobre 5, desculpa. Perfeito. Parabéns pela atenção. Eu tinha esquecido de falar o sinal. Tá? Vamos lá. Menos com menos. Menos. Mais. Mais. 7 vezes 4. 28. 28 divididos por 10. 2,8. 2,8. Ou 14 sobre 25. Ou 14. Eu coloquei tudo em fração, então... Ah, não tem problema. Dá o mesmo valor, tá? 14 sobre 5 dá o mesmo valor. Aham. Menos com mais. Menos. 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 7 vezes 15. 105. 105 divididos por 10. 10,5. 10,5. Menos com menos. Mais. 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 7 vezes 11. 77. 77 divididos por 10. 7,7. 7,7. Menos com mais. Menos. Menos Dá com zero. menos. Zero não é possível, né? Ele é neutro. É. Qualquer coisa multiplicada por zero vai dar Zero. zero. E 0 dividido por 10 vai dar Zero. zero. E o último, Zero. menos com mais dá menos. 7 vezes 20 vai dar 140. 140 divididos por 10. 14. 14. E daí, né, as operações de um número real multiplicado por uma matriz, tá? Ah, professor, e se eu tivesse uma divisão de um número real, né, por uma matriz? Entenda que, olha só o segundo exemplo. O segundo exemplo nada mais é do que uma divisão da matriz por 2. Só que eu transformo essa divisão numa multiplicação, por quê? E aí eu explico de uma vez só. Eu dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2, tá? Então, eu posso pensar exatamente da mesma forma. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu poderia escrever essa operação da seguinte forma. A divididos por 2. É uma coisa, sim ou não? Sim. Sim. Então eu consigo transformar, né, a divisão de uma matriz por um número real na multiplicação de um número real por uma matriz. É imprescindível a gente ter essa visão. E aí agora, já encaminhando para a final, eu não vou falar sobre multiplicação hoje, tá? Mas qual é o detalhe? Repara que aqui eu estou trabalhando com divisão. Quando a gente for trabalhar com a multiplicação de duas matrizes, que vocês já tiveram, e a gente vai rever na sexta-feira, eu não consigo pensar num processo inverso, em divisão de duas matrizes. Então, desde já, fique na sua cabeça que não existe divisão com matriz. Não existe divisão de duas matrizes, tá? Por isso que a gente não escreve uma operação divisão de uma matriz por um número real. Por quê? Porque a gente já transforma tudo isso em multiplicação. E da mesma forma, eu preciso entender bem a multiplicação de duas matrizes. Então, para sexta-feira, eu gostaria muito que você tivesse bem claro na sua cabeça como é que faz a multiplicação, porque a gente vai trabalhar a multiplicação e eu vou citar para vocês, olha, por que não existe divisão. Tá bom? Tá bom. Dúvidas? Não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não? Laura, de boa? Basílio? Ana? Amanda? Anthony, Arthur, Beatriz, Bruna, Cecília, Daniel, Duda Eber, Stephanie, Frank, Gabriela Amorim, Georgia, Isabela Paz, João Matheus Lefa, João Pedro. Joãozinho estava meio quietinho hoje, né, Joãozinho? Oi, professor, tô aqui. Mas tô prestando atenção em tudo. Beleza. Lucas Mendes, Lucas Espada, Luana. Tamo aí. Tô aqui, professor.
Não. Luísa Rumel, Mariana Pires, Maiara Diniz, Milena Bertolin, Murilo Rafaela Dali Carbonari, Ruimar Samuel Sara, Valentina, Vitor e Ana. Galera, se ninguém mais tem dúvidas, se ninguém tem perguntas, tá? Na sexta-feira, vamos trabalhar com multiplicação de duas matrizes. Vocês já tiveram dentro do E-Class. Por favor, estude, né? Faça alguns exercícios para você poder tirar as suas dúvidas a respeito das operações. Joia? Lembrando que eu vou falar sobre multiplicação e vamos resolver exercícios que vocês pediram, como toda sexta-feira. Tá bom, professor. Tá bom, gente? Tchau. Valeu, Feliz galera. aos professores Tchau, adiantados. professor. Valeu,